Hoje nós vamos falar sobre microaspersão e aspersão. Aqui, vamos lá. Muito bem. Então, no dia 9 de setembro, falamos sobre unidades e sistemas de gotejamento. Dia 16 sobre filtragem. E hoje, dia 23 de setembro, vamos falar sobre microaspersão e aspersão. É um tema bem interessante, porque a RTEC tem diversas soluções e possibilidades para apresentar para vocês em termos de produtos. Então, hoje é o módulo 4, o módulo 1 foi unidades, o módulo 2 gotejamento, o módulo 3 filtragem, o módulo 4 microaspersão e aspersão. Eu estou encaminhando sempre em PDF essas apresentações, e a de hoje também eu encaminharei via PDF durante a semana. E também durante a semana eu encaminharei a vocês os links onde fica gravada a apresentação pelo YouTube. Aí é só clicar, ele já joga você diretamente na página do YouTube, na apresentação. Então, dando início à apresentação, aspersão significa o quê? Significa a água de irrigação que vai cair sobre o solo e sobre as culturas em forma de pequenas gotas. A gente pode dar uma velocidade ou uma intensidade nessa chuva que varia de lâmina de 3 milímetros a 10 milímetros por hora. Isso vem a ser uma irrigação por aspersão. O que é essa lâmina que eu falei aí de 3 a 10 milímetros por hora de lâmina? Então, conceitualmente, a lâmina de água, para a gente conseguir parametrizar quanto que é em termos de volume, de necessidade, então, 1 milímetro de lâmina equivale a quanto de água? Se eu pegar, imagine um recipiente impermeável, um aquário, digamos, algo que seja impermeável, que não tenha como essa água escapar. Então, se ele medir 1 metro de comprimento por 1 metro de largura, tá? Aqui nesse caso, a altura dele vai ser independente, mas ele tem que ter paredes para a gente conseguir medir quanto que vai ser a altura da água nesse aquário, que essa altura, na verdade, é a lâmina. Então, se eu colocar esse 1 litro nesse aquário e ele estiver perfeitamente nivelado, eu vou ter uma altura, tá, de 1 milímetro de lâmina de água. Então, equivale a dizer o quê? Que 1 litro de água é uma lâmina de 1 milímetro de água é equivalente a 1 litro de água por metro quadrado. Tá? Então, a gente só pensar, ó, se 1 milímetro equivale a 1 litro de água em 1 metro quadrado, 10 milímetros de lâmina vão equivaler a 10 litros de água em 1 metro quadrado. 20 milímetros vai equivaler a 20 litros de água em 1 metro quadrado. Tá? Então, a parametrização da lâmina de água é muito importante a gente ter noção, porque tudo que a gente vai falar em aspersão vai estar relacionado à lâmina de água. Toda aspersão é relacionada à lâmina de água. Uma aspersão, vamos falar assim, bem dimensionada, bem executada, ela tem que ter uma lâmina de água bastante constante, tá? Então, em diversos pontos onde a gente for medir esse volume que foi aplicado sobre essa plantação, sobre essa cultura, então vai ter que ter uniformidade nessa aplicação. Então a gente vai falar que vai ter uniformidade na lâmina de água, tá? Então, o que importa para deixar gravado é isso: 1 milímetro de lâmina de água equivale a 1 litro de água em 1 metro quadrado. O que é aspersão a baixo volume? A microaspersão, conceitualmente, ela é dada como uma aspersão de baixo volume. Então, é que a lâmina, né, ou também a taxa de precipitação, ficará entre 2 a 5 milímetros
por hora. A maioria dos solos nossos aqui no Brasil, eles têm uma velocidade de infiltração na faixa aí, tanto aí, um argiloso para um arenoso vai ter uma determinada variação, tá? O arenoso sempre será maior a velocidade de infiltração, mas é preconizado que para os nossos solos aqui no Brasil, que não se exceda a precipitação de 5 a 8 milímetros por hora. O que que vai acontecer? Você excedendo 8 milímetros, 10, 12 milímetros, o que que acontecerá? Vai haver muitas vezes escorrimento superficial. Aí você está jogando água fora, tá? Então, essa que é vamos falar assim, a preconização do sistema de microaspersão, da gente trabalhar com lâminas adequadas aí entre 5 milímetros, 3, 4, 5, 6, 7 milímetros no máximo, por hora, para você fazer as aplicações. Nós temos os microaspersores, que são uma categoria de emissor, que são com vazões situadas de 20, 24 a até 400 litros hora, pressão de trabalho de 1 a 3 bar e diâmetro molhado de 1,2 a 11 metros. Recomendação básica de espaçamento máximo entre microaspersores é 4 por 4. Não exceder a isso, que aí você já não vai mais ter uma irrigação por cobertura total. E os mini aspersores, que a vazão é maior, tá? Ela varia de 500 a 900 litros por hora, pressões de 1,5 a 2 bar e meio, diâmetro de 11 a 14 metros, e espaçamento máximo entre emissores até 6 por 6 metros. A mini aspersão e a microaspersão, a gente consegue fazer adaptação em praticamente todos os tipos de terreno, não requerendo, vamos falar assim, acomodação, né? Você fazer a cultura já pensando na forma da irrigação. E o gotejamento muitas vezes exige isso. Você tem que fazer o teu plantio muitas vezes adequado às linhas para você colocar o gotejamento. A microaspersão praticamente não precisa. É, no sentido que você fizer, você consegue colocar os microaspersores, tá? O tubo e os micros também. Aí nós temos duas formas de fazer a aspersão. Ou ela pode ser localizada ou em faixas, ou pode ser cobertura total. Vamos lá. O que que seria aspersão localizada? Aspersão localizada vamos pegar pomar de frutas, onde o espaçamento entre uma frutífera e outra é acima de 4, 5, 6 metros. E entre linhas também é de 5, 6 ou 7 metros. Eu posso colocar microaspersores somente na projeção da copa deste meu pé de planta. Então, eu vou ter uma aspersão localizada. E se porventura eu tiver o encontro dos aspersores aqui, eu vou conseguir fazer uma faixa localizada também. E aí nós temos aspersão por cobertura total. O que que vem a ser aspersão por cobertura total? É quando um microaspersor ele vai fazer o arremesso da água ao encontro do próximo microaspersor, tá? Então tem que ser praticamente um chegando ao encontro do outro. Aí eu vou conseguir ter uma cobertura total nesta meu sistema de aspersão. Então, as duas formas que tem é a localizada ou aspersão por cobertura total. Os elementos básicos que eu vou necessitar num sistema de microaspersão. Provavelmente uma bomba
ou uma coluna de água, pode ser já uma coluna estática a partir de 15 metros de altura, um sistema de filtragem, um sistema de fertirrigação. Aí eu vou ter uma linha mestre, onde vai seguir o fluxo de água. Eu vou ter registros ou válvulas para fazer essa distribuição, que vai sair as linhas secundárias, e as linhas secundárias vão dar origem a uma tubulação lateral, aonde nessa tubulação lateral a gente terá os emissores ou os microaspersores conectada a ela. As vantagens da microaspersão, pessoal. Ela é uma irrigação que ela traz bastante vantagem. Ela exige pouca mão de obra, principalmente se ela já for automatizada. Permite economizar volumes, tá? Eu consigo gerenciar melhor os turnos. Ela pode ter função de refrigeração, anti-geada e irrigação de fato, né? Então, ela tem três, pode ser, digamos, para três finalidades bem definidas. E são materiais que são resistentes, confiáveis, mesmo em condições extremas. E suportam também a química que for utilizada e os sais. Mas como nem tudo são vantagens, tem que considerar alguns pontos. O investimento inicial, normalmente, ele é um investimento de alto custo, porque é tudo fixo, você não tem que ficar mudando linha. Essa é a praticidade, mas também tem o custo, né? Custo-benefício. Conforme o sistema, a altura que a gente trabalha e o emissor, temos que considerar a presença de vento para não haver muita deriva, problema muito sério deriva. Em alguns casos, né, ela vai aumentar o desenvolvimento de ervas daninhas, claro, porque vai estar todo mundo sendo irrigado, e também o risco de desenvolvimento de doenças. Isso aí é contornável, né? E a gente tem que gerenciar os horários dos turnos de rega para não acontecer isso. Mas, enfim, as vantagens são maiores do que as desvantagens, com toda certeza. Pomar de fruta, quando ela é uma irrigação localizada. Normalmente vai se usar entre 600 a 1.200 microaspersores por hectare. O espaçamento de 1,5 até 4 metros entre emissores. Temos vazões de 24 a 160 por microaspersor. Tubos de polietileno de 2.500 a 3.000 metros, um hectare. A pressão de trabalho de 1,5 até 3 bar. E uma lâmina normalmente de 2,5 a 5 milímetros por hora de lâmina de água. E a gente recomenda uma filtragem de 120 mesh. Uma vantagem, várias vantagens, né? Fazer turnos de rega, irrigação breves e frequentes. Eu vou ter cobertura praticamente uniforme na linha. Eu consigo utilizar a fertirrigação. O consumo de energia em relação ao sistema de aspersão, ele é reduzido. Não tem efeito de batente, então é uma vida útil maior também do microaspersor. O vento aí não necessariamente baixa influência, tá, pessoal? E tem que ver as condições locais. E o mais legal, aqui, ó, a pluviometria, que é a lâmina, adequada velocidade de infiltração da água no solo, ou seja, para não haver escorrimento superficial. Esse é muito importante. A gente conseguir fazer com que toda a água aspergida ela seja infiltrada. E também a automação de uma certa facilidade. Os tubos que a gente utiliza na localizada. Para fazer vamos falar assim, a tubulação onde vão ficar os microaspersores, a gente pode usar o polietileno, o PLBD, né, que é polietileno linear de baixa densidade. Pode ser diâmetro 14, no caso aqui, eu estou colocando o 16, o 20, ou também
tem fabricantes que têm o 25, tá? Então, isso aí vai ter um número, quanto maior esse diâmetro, maior o número de microaspersores que eu vou conseguir colocar na minha linha, né? Esse aí a gente tem um cálculo também de perda de cargas para isso, para até quantos microaspersores a gente consegue, para que haja, tentar uma uniformização o máximo possível da vazão. As linhas secundárias, a gente pode fazer com tubos de PVC PN80 ou PN60, ou tubos de polietileno de média densidade PN6 ou PN8 também. Vai de cada época o material que esteja mais acessível. E na linha fixa, né, a gente vai utilizar nas redes principais, pode ser o Defofô, o próprio linha fixa, ponta e bolsa, ou polietileno de média ou alta densidade, PN8 ou PN10. Esse aí é as tubulações utilizadas, via de regra, na microaspersão. Uma outra grande utilidade que a gente tem na microaspersão é para usar em cultivo protegido. Aí ela é a rainha da estufa, sabe? Então, para estufas e para túneis, sempre o ideal é trabalhar com cobertura total. Aí eu vou ter uma lâmina bastante uniforme. Material fabricado com plástico de alta resistência e tolera soluções com baixo pH, tá? Normalmente são utilizados difusores estáticos, anteparos ou dinâmicos, que é a bailarina, que eu já logo mais vou falar sobre os componentes de microaspersor. E eles têm bocais de 30 até 160 litros por hora. E dá para se utilizar válvula antigotas, que quando desliga o sistema, ele não fica escorrendo água, não fica pingando, para não haver marcações embaixo do microaspersor. Tem que fazer sempre em estufas espaçamentos que o coeficiente de uniformidade seja maior de 90%. Então, são normalmente espaçamentos curtos. O nível de chuva sempre direcionado à cultura, tá? E a gente consegue fazer nebulizações, aspersão, né? E aqui no Brasil não é muito utilizado a quimigação, mas quando se utiliza normalmente o o Fogger, que é um nebulizador, lá na Europa, o meu colega, né, o nosso gerente, que é o Quattrini, ele é italiano, ele diz que lá na Europa usa muito a quimigação com o sistema Fogger. Só que são dois circuitos num só. Um é onde é a irrigação em si, né, que seria a nebulização, e o outro entra com ar comprimido antes, né? Tira toda a água da linha, você faz a injeção do produto, vamos falar assim, da quimigação do produto químico, né? Do inseticida, fungicida, bactericida. Você faz a aplicação, aí injeta novamente o ar comprimido para tirar todo e qualquer vestígio. Espera um determinado tempo até perceber que esse produto já secou, né? E aí volta novamente a nebulização. É muito interessante o que eles fazem na Europa. É, aqui no Brasil eu não vi até hoje nenhuma iniciativa nesse sentido. Se um dia vocês quiserem, que estão ouvindo, fazer alguma coisa, né, parecida com isso, a gente se dispõe até a poder ajudar no que for possível para realizar um projeto desse. Então, também dá para fazer a fertirrigação, né, pessoal? Com o sistema de nebulização. Os microaspersores. Característica que todo microaspersor terá, ele vai ter um corpo, que é o que define o modelo dele, o bocal, que é o que define a vazão, tá? Então, ele é dado em milímetros, 1 milímetro, 1,2, 1,4, 2 milímetros, 3 milímetros. Então, é ele que vai definir a vazão e, normalmente, ele é dado por cor.
Então, tal cor representa uma vazão de X litros numa pressão de Y bar, tá? Então, o bocal é que vai definir a vazão em função da pressão e ele tem uma cor característica para aquela vazão. Vale ressaltar que os bocais de microaspersores não são como na pulverização. Na pulverização, os bico-leque, né, é o amarelo padronizado mundialmente, que é tal vazão. O vermelho é outra vazão. Os bocais na irrigação, as cores são por fabricante. Então, não necessariamente o fabricante, o outro é a mesma cor, vai ser a mesma vazão. Não. Tem que sempre olhar no catálogo para ver qual que é a vazão em função daquele modelo e da cor daquele bocal. E o terceiro elemento é a asa giratória, também chamada de bailarina. É ela que vai definir o alcance, tá? Ela pode ser colocada em pé, invertida, ou pode ser usado, ao invés da bailarina, um anteparo ou um defletor, se a gente quiser fazer uma irrigação não com arco em 360, mas sim em outro ângulo eventualmente. Agora eu vou passar para vocês os produtos que a RTEC disponibiliza aqui no mercado nacional. Nós temos um total de 6 modelos de microaspersores. Pode ser com vazão normal ou regular, que a gente chama, ou autocompensante. Pode ser com asa giratória em pé, invertida ou com anteparo. A gente tem modelos com alcances curtos, médios ou longo. E, via de regra, todas as bases dos microaspersores, tá? Ela é ranhurada, tipo rosca, onde a gente coloca um microtubo de 4,5, 4 milímetros por 7. E nos aspersores com maior vazão, pessoal, a gente trabalha com base rosca macho de 0,5 polegada. Então, a base ranhurada de todos os nossos microaspersores, ela não é aquele sistema grapa, aquele de encaixe que você encaixa e aí você não consegue mais tirar. O nosso, ele é um sistema que você vai roscando o microaspersor no microtubo. Se eventualmente você precisar tirar o microaspersor do microtubo, você vai desrosquear e vai conseguir tirá-lo. Então, isso aí também é uma vantagem para, eventualmente, uma manutenção, algo nesse sentido. Então, o primeiro modelo e o modelo que a gente mais comercializa são os microaspersores da série AQ210. Ele é um microaspersor regular. O que é regular? Ele não é autocompensante. Ele pode ser rotativo ou pode ser um difusor plano, tá? Então, rotativo é o que vai ter a bailarina ou a asa giratória, tá? E o difusor plano seria esse aqui, que ele é um anteparo plano, ele não gira. A água bate nele e aí forma os leques necessários para formar os arcos. Onde é comumente aplicado o AQ210? Principalmente em estufas de viveiros, de hortaliças, na horticultura, pomares de frutas e também resfriamento em coberturas. O espaçamento que a gente recomenda é até 5 metros, mas na realidade, eu particularmente, eu não gosto de ultrapassar 4 metros para não ter nenhuma surpresa. Talvez os com vazões maiores, de 160 litros, longo alcance, os 5 metros você ainda consiga ter um bom coeficiente de uniformidade. Mas 4 por 4 normalmente, você vai ter sempre uma uniformidade bem interessante com microaspersores a partir de 70 litros de vazão. Diâmetro de cobertura dos rotativos vai de 7 até 10 metros, da série aqui 210.
e o difusor plano de 1,5 a 4 metros. Nós temos o rotativo normal, né, regular, com asa giratória de médio alcance. Então, na vazão de 34, 52 e 76 litros, com diâmetros de 3 até 8,2 metros, bocais de 0,8 a 1,2 milímetros. Aí nós temos o microaspersor rotativo normal, regular, com asa giratória de longo alcance. Ele começa a partir de 102 litros, temos o de 135 litros e o de 162 litros. Essa vazão sempre é dada na pressão de 2 bar, tá, pessoal? De 20 MCA. Diâmetros molhados que vão de 9,5 até 10 metros e meio. E bocais de 1,4 ou 1,6 ou 1,8 milímetros. Temos o difusor plano, com vazões, aí temos a linha total, do 34 a 162 litros. E temos o invertido, que é uma asa giratória para trabalhar de ponta cabeça, com vazões de 52 a 102 litros por hora e diâmetro molhado de 8 a 9,5. Uma observação muito importante é esse microaspersor invertido, ele não pode ser trabalhado em pé. O microaspersor que é para trabalhar em pé, pessoal, também não pode ser trabalhado invertido, tá? Muitas vezes pode ser que não, por algum motivo não tem invertido, mas o cliente tem que montar invertido. Aí você pega e recomenda um para ser montado em pé, mas invertê-lo. Não vai dar certo, pessoal. A distribuição de água vai ser muito ruim, desuniforme. Provavelmente esses microaspersores podem começar a travarem, tá? Então, a gente recomenda jamais você fazer uma aplicação de um invertido em pé e de um em pé invertido. E o rotativo invertido, esse, o AQ210, ele oferece a gente adaptar uma válvula LPD que venha a ser uma válvula anti-gotas. A gente adapta ele logo acima do microaspersor. Retira-se essa peça aqui, que é um conector tipo baioneta, que a gente chama. Coloca-se a válvula anti-gotas aqui no encaixe tipo baioneta. E esse conector baioneta que estava aqui, ele vai para o lado de cima da válvula, onde aí a gente rosqueia o microtubo, tá? Então, nós temos a possibilidade de ser colocada a válvula antigotas. Válvula antigotas nossa, ela abre com a pressão de aproximadamente 2 kg. Depois do AQ210, o próximo modelo que nós temos é o Y-Twist, o Y-Twist. Ele é um microaspersor para trabalhar em pé, somente em pé. Ele possui aqui um anteparo para fazer um raio curto inicialmente, e depois que a planta tiver adulta, você retira fora este limitador de alcance, isso aqui parece uma abinha, aí ele vai para o alcance total do microaspersor. São os modelos que nós oferecemos de 1 a 1,8 milímetros, de 52 litros hora até 162 litros hora. Todos eles são para trabalhar em pé. Nenhum modelo desses é para trabalhar invertido. E aqui está sobre o diâmetro que eu falei, sobre o limitador. Então, vamos tomar o bocal azul. Com 2 bar de pressão, eu tenho 52 litros hora. O primeiro estágio, eu vou ter um diâmetro molhado de 1,4 metros. A hora que eu retirar esse limitador,
esse diâmetro ele vai para 7,5 metros, tá? Então, o primeiro estágio, ele é curto alcance. O segundo estágio, ele é longo alcance. O terceiro modelo que nós temos é o Aquatuf. O Aquatuf também é um microaspersor regular, normal, rotativo, mas vamos falar assim, ele tem duas, duas vantagens a favor dele que são muito interessantes. O primeiro, que ele tem um dispositivo anti-inseto. Ele sem pressão, ele é uma caixa fechada. A hora que a pressão atravessa, essa asa giratória sobe, tá? A bailarina sobe e vai fazer a distribuição de água. A hora que corta a pressão, ela desce e fecha o bocal dele, tá? Então, ele é anti-inseto. Evita aquelas formiguinhas que porventura vêm atrás de água, vespinha, esses insetos que vêm procurar água. E a segunda vantagem dele é esta aqui, pessoal, gotas grandes, tá? Ele tem uma gota bem interessante que, você trabalhando as pressões adequadas até 2 quilos, 2,5 kg, não vai haver deriva, tá? É um muito favorável. Então, onde tem culturas que tem mais presença de vento, que você tem essa preocupação, o Aquatuf ele vai ajudar bastante. Ele tem uma uniformidade bastante alta, tem bastante alcance, tá? E ele é bem versátil em termos de vazão. A gente tem inicial de 28, chegando até 350 litros hora, em diâmetros molhados de 5,5 até 11 metros. A gente recomenda ele instalação até 6x6. Então, utilizar plantações com grandes passamentos, sistema subcopa para cobertura total e para viveiros de mudas e eucaliptos. Como é que é a adaptação dele? Nos modelos de 36 até 200 litros, ele tem aqui um conector roscável para microtubo de 4 por 7 ou 4,5 por 7. Então, até 200 litros dá para ser feito através do microtubo. Aí nós temos os modelos de 245 e 290 litros, que ele é uma base rosca de meia polegada, rosca macho, tá? Que é onde a gente vai colocar numa luva ou alguma conexão com rosca fêmea de meia polegada. Então, é até 200 litros com microtubo. 245 e 200 com base rosca de meia polegada. O Aquatuf. Aqui é uma forma de distribuição de água dele, bastante uniforme, tá? O tamanho de gota dele é muito interessante. Imagino que deva dar acima de 500 microns. É uma gota bem pesada, tá? Então a deriva dela é bastante baixa. Em viveiros de mudas vamos falar assim, florestais, eucaliptos, nativas, é um excelente produto para essa finalidade. O outro microaspersor que nós trabalhamos, aí é um microaspersor autocompensante. O que vem a ser o autocompensante? É semelhante ao gotejamento. Eu posso variar a pressão que a vazão continua constante. O 206 PC, ele tem vazão a partir de pressões, né, de 2 a 4 bar, ele consegue manter a vazão praticamente constante. Ele também tem o dispositivo anti-inseto, a hora que cessa a pressão, ele fecha. Também tem asa giratória com 2 estágios,
o primeiro e o segundo estágio, semelhante ao I-twist, e os diâmetros molhados dele vão de 1,2 até 7 metros. Todos eles são com adaptador de conector rápido, tipo rosca, tá? Para colocar o microtubo. E os espaçamentos entre 3 por 3, 4 por 4, 4 por 3. A recomendação desse produto é para pomares, principalmente pomares, tá? Viveiros de muda e subcopa. E aqui que está o diferencial. Eu posso ter uma declividade bem, bem forte no terreno, até uns 10, 15 metros, que a gente consegue manter bastante próxima à vazão. E também dá para fazer linhas laterais mais longas, porque como a vazão ela praticamente é constante, eu consigo ganhar também no comprimento de linha, tá? Então, se eu aumentar a pressão, eu consigo chegar mais longe também, porque ele vai conseguir manter a pressão constante. Aqui estão as vazões, temos a partir de 20 litros hora até 95 litros hora. Vamos pegar o de 50 litros hora. Asa giratória, a cinza, a gente chama que ela é uma asa giratória de curto alcance. E aí nós temos a preta, que é a asa giratória de longo alcance. Vamos pegar uma asa giratória de curto alcance na vazão de 50 litros hora. Eu vou ter 1,6 metros no primeiro estágio e 4,5 metros de diâmetro no segundo estágio. A de asa giratória preta de longo alcance, eu vou ter no primeiro estágio 2 metros de diâmetro molhado e no segundo estágio 6,5 metros de diâmetro molhado. O que que é esse primeiro e segundo estágio? É este anteparo, aqui na foto não dá para ver muito bem, é este anteparo que está aqui, que a gente tira ele, retira fora, a asa giratória ela vai para o segundo estágio. E com esse anteparo que vem de fábrica, ela vai fazer sempre um curto alcance. Também, na hora que vocês venderem para o cliente de vocês, vocês têm que explicar isso, que ocorre, hoje não é mais tanto, mas algum tempo atrás, a gente vendia esse produto, o pessoal reclamava que, o cliente reclamou que não está jogando água longe. Só que esqueciam de tirar esta abinha, tá? Então, com uma tesourinha você corta ela, ou com a mão mesmo você consegue retirá-la. Aí ele vai para o segundo estágio. Uma vez retirado, você não consegue colocar mais, tá, pessoal? Então, se a árvore é jovem, é nova, o sistema radicular dela é muito próximo, você vai usar o primeiro estágio. Depois que ela cresce, você saca fora, vai aumentar para você conseguir pegar um diâmetro molhado maior. E por último, dos microaspersores, nós temos os nebulizadores, que a nossa modelo é o Aquafog. Ele é um nebulizador tipo Neva. Ele tem uma gota de 60 microns para menos. É utilizado em resfriamento e umidificação de estufas e viveiros, propagação de plantas, sementes, aquele jardim clonais. Ele tem bastante utilização este produto. Ele resiste a ácidos, tá? E os produtos químicos usados na agricultura. A distribuição dele é bem uniforme, né? Desde que a gente respeite os espaçamentos, tá? E pressão entre 3,5, 4 a 4 bar e meio. E ele já vem, todos eles, com dispositivo LPD, que é a tal da válvula antigotas. Para quê? Para que
tanto o início como a parada da pressurização, elas serão todas ao mesmo tempo. Ou seja, todos os nebulizadores iniciarão ao mesmo tempo e todos pararão ao mesmo tempo. Tá? Então, pressurizou, deu a válvula antigotas, liberou, a partir de 2 quilos, 2,5 kg, o sistema inicia. Despressurizou o sistema, começou a cair a pressão, a válvula antigotas fecha instantaneamente todos os nebulizadores. Aqui estão as vazões. Nós temos duas opções, ou de duas ou em 4 saídas. Ele já vem montado como desse jeito, tá? Com um microtubo de 30 centímetros, um anteparo, aqui um contrapeso, a válvula LPD, uma cruzeta e os 4 nebulizadores. Ele já vem montado dessa forma para vocês, tá? Ele praticamente vai pronto para uso. A vazão de cada bocal são 7,5 litros hora, ou seja, o de 2 saídas, eu terei, essa vazão aqui é dada numa pressão de 4 bar. Então, com 2 saídas, eu terei uma vazão por emissor, né, que seria de 15 litros hora. O de 4 saídas, eu terei uma vazão de 30 litros por hora. Com 4 quilos de pressão, a gente consegue jogar até 1,4 metros de distância a partícula da água, com 3,5 kg, 1,2, e com 4,5 kg, 1,6. O espaçamento entre linhas, a gente recomenda se trabalhar a cada 2 metros, no máximo, e entre emissores, 4 metros, 2 metros entre emissores, 2 metros entre um emissor e o outro, e a cada linha também a 2 metros, ou no máximo a 2,5 metros. O ideal é não passar de uma densidade um nebulizador para cada 1 metro ou até 1,5 metro quadrado. Não mais do que isso, porque senão vai começar a ter um pouco de pontos cegos. Mesmo essa gota ela é muito pequena, então ela deriva muito, mesmo a estufa toda fechada, a massa se desloca, tá? Mas se a gente trabalhar com uma densidade muito baixa, né, poucos microaspersores por área, a gente não consegue ter uma boa massa circulando ali da umidade necessária que a gente quer, ou para aumentar a umidade relativa, ou para baixar a umidade da estufa, em alguns casos, quando a umidade relativa está muito baixa, né? Tentar derrubar um pouco a umidade com água, ou quando a gente quer realmente para fazer irrigação, onde não pode ter gotas grossas, tem que ser gotas muito pequenininhas, muito minúsculas. Então, uma densidade de um emissor a cada 1 metro a 1,5 metro quadrado é a melhor recomendação. Aqui são os acessórios necessários para a montagem, basicamente, dos nossos microaspersores. São os conectores de 4x7 que vão nos microtubos, onde será conectado aos tubos de polietileno linear de baixa densidade, ou conectores de 4x7 por rosca 3/8 aqui, para ser colocado em tubos de PVC. Muito utilizado para ser colocado aqui em cima, no lugar desse conector aqui, tá? A recomendação é extrair esse conector e coloca-se o conector roscado de 3/8, que aí consegue se colocar diretamente no tubo de PVC
de preferência PN80. Ou com uma luvas, você fura luvas, cola o tubo, coloca luvas, fura luvas, faz a rosca e coloca o conector aí nessa luva. Também esse adaptador baioneta de meia polegada, que ele é para o microaspersor, o AQ210, o primeiro microaspersor que eu apresentei a vocês. Então, ele é meia polegada macho e aqui é um conector baioneta, onde a gente faz a adaptação do microaspersor. Nós temos hastes de 36 ou de 60 centímetros para os microtubos e temos os microtubos já cortados com tamanhos de 60 centímetros ou 1 metro de comprimento. E ele, numa das pontas, ele já vai com conector acoplado de 4x7. Nós recomendamos ele cortado, por quê? Praticidade. Já vai o material pronto, cortado, e o conector acoplado. Quando você for trabalhar com microaspersão invertida, aí necessariamente é interessante trabalhar com esse material já pronto, cortado. Por quê? Porque ele não sofre a deformação da bobina. Ele é cortado na hora que está sendo fabricado. Então, ele não. Uma bobina, o plástico, quando ele é bobinado, o tubo, ele sempre vai levar, que a gente fala, a memória da bobina, tá? Então, ele vai querer sempre dar uma certa torção. Esse microtubo aqui reto, que a gente vende, ele não tem esse problema, porque ele não foi bobinado, tá, pessoal? Então, ele já foi fabricado e cortado. Então, se for trabalhar com irrigações invertidas, a recomendação é sempre trabalhar com o microtubo já, essas barrinhas retas. E agora falar um pouco para vocês sobre os nossos mini aspersores. Nós temos atualmente dois modelos. O primeiro é o Aquafly. Ele é de plástico, né? De alto volume e para trabalhar em baixas pressões relativamente. A base roscável dele de meia polegada macho, vazões de 500 a 900 litros hora e pressões de trabalho de 1,5 a 2 bar e meio. E teremos diâmetros molhados de 11 a quase 14 metros. Espaçamentos máximos 6 por 6 metros. A indicação principal dele é em cobertura total e aqui, culturas que demandam alto volume de água, tais como batata, cebola, flores. O que que é alto volume de água? Altas lâminas, tá? Lâminas aí para 10, 15, 20 milímetros. Então, a recomendação Aquafly, aí ele se encaixa bem. Ele basicamente é composto pelo corpo, asa giratória e os bocais. Uma característica principal dele é esta aqui, ó. Ele tem a asa giratória, que faz o arremesso, e a ponte, tá? Que seria o corpo aqui. Vamos lá. Esse aqui, que é o corpo, a ponte, ela também gira, pessoal. Então, a asa gira e o corpo gira também. O que que vai acontecer? Não vai haver problemas de sombra, sombreamento, aonde o arremesso bate aqui no corpo, tá? Nos outros microaspersores, isso aqui é fixo. Então, sempre vai ter o que a gente fala do sombreamento, tá? Na cobertura total, a gente quase não observa isso, porque como microaspersor está arremessando água até a cabeça do outro, né? Até onde está o próximo, você não vai conseguir identificar muito esta sombra,
tá? Mas com esse microaspersor, você não tem esse problema, porque este aqui gira e esse aqui também gira. Então, os dois estão girando ao mesmo tempo, evitando esse sombreamento. Aí nós temos eles nos bocais azul, de 4 milímetros, ou no laranja, de 4,4, com vazões aí médias de 700 litros a 850 litros. E um diâmetro molhado aí de 13 a 14 metros aproximadamente. Espaçamento máximo de 6 por 6, para a gente conseguir ter um coeficiente de uniformidade acima de 90%. Depois desse, a gente tem um outro microaspersor que estamos com ele aproximadamente trabalhando há um ano e meio, que é o modelo Aquator. Ele, a diferencial dele é que ele não tem a ponte ou o corpo aqui, né? Ele já é de arremesso direto. Então, a ausência dessa ponte garante a distribuição mais uniforme ainda, tá? Porque aí ele não tem lugar nenhum para bater, para atrapalhar ele. Então, nós temos ele aqui com rosca de meia polegada macho, vazão dele vai de 400 a 700 litros por hora, a 2 bar, por isso que a gente fala que ele é um mini aspersor. E o espaçamento também é recomendado, máximo, para máxima distribuição, coeficiente de uniformidade, máximo 6 por 6 metros. Aplicação: irrigação de hortaliças, flores, plantas, viveiros. Temos três bocais: o marrom, o verde e o azul, onde o marrom vai de 450 até o azul 700 litros de água por hora. Olha, a precipitação dele é bastante alta. Vejam aqui, vamos pegar um azul, tá? 700 litros, espaçamento 6 por 6, nós vamos ter 19 milímetros, tá? De lâmina bruta aplicada, vocês vê. A gente preconiza por hora os nossos solos aí de 5 até 8 milímetros, tá? Então, isso aí, esses microaspersores, desculpa, mini aspersores são mais adequados para irrigações por pulso, né? Deixar 5, 10, 15 minutos e depois, novamente, o seu turno de rega você volta daqui a algumas horas, tá? Então, por isso que ele é principalmente para plantas em viveiro, tá? É uma das, vou falar assim, que ele se adapta muito bem. E dos mini aspersores, nós temos também dois modelos de agora aspersores. O primeiro modelo é o AQ22, que nós temos ele tanto o círculo cheio como círculo parcial. As partes metálicas dele, que seriam o batente, desculpa, o batente não, a mola e este eixo aqui, é em aço inoxidável. Temos ele em meia polegada macho ou 3/4 fêmea. Mas estamos praticamente concentrando todo no modelo de meia polegada macho. O AQ22 círculo total, ele tem um desempenho aqui, ó, com o bocal principal e o bocal auxiliar, com 2,5 kg de pressão, 675 até o modelo de 4 milímetros por 2,4 até 1.200 litros por hora. Espaçamento máximo recomendado, 12 metros, pessoal. Quando vai se trabalhar com esta vazão aqui? Quando vai se trabalhar com vazões menores, com esses bocais menores, 12 por 12 fica meio apertado, viu? Você pode ter problemas. Então, o ideal seria trabalhar 10 por 12, 10 por 10.
quando a gente trabalhar com bocais, esses menores, 2,9 aqui por 1,8. Bocais maiores, com maior vazão, vocês veem a vazão, ela quase dobra, né, pessoal? Tá? O bocal de 4 por 2,4, aí sim dá para se trabalhar aí os 12 por 12, que consegue ter uma pressão relativamente a esses 2,5, 3 quilos, já consegue chegar próximo a uma cobertura total. De fato, né? Um aspersor alcançando o outro. Ele vem com meia polegada e aqui a gente gosta de reforçar que, eventualmente, a nossa luva de meia para 3/4 ou de meia para 1 polegada, tá? Ou mesmo de meia por meia, a gente pode roscá-la aqui até o final, que ela não corre o risco de travar o aspersor. Tem luvas de fabricantes, as luvas brancas, né? Que a rosca, a altura da rosca é muito baixa. Ou seja, a parte que roda do aspersor é toda esta aqui, ó. É esta mais esta aqui. Essa parte aqui é uma parte fixa. Então, esta parte aqui de baixo, ela roda também, tá? Se eu apertar demais a rosca aqui, o aspersor trava. Vira e mexe, o pessoal reclama, eu usei aqui, está travando. O que a gente tem observado que clientes nos informaram, que as roscas da Acros dá certo, a rosca da Tigre não dá certo, tá? Então, de repente, você não vai pegar as nossas luvas, vai pegar do mercado. Fique atento, a gente recomenda você pegar o aspersor e fazer o teste. Você passa seus 3 fios de veda-rosca e rosqueia na peça e vê. Se você começar a apertar e ver que travar, o aspersor vai ficar travado. Então, você tem que colocar numa luvas que seja, que você consiga apertar e não travar o aspersor, tá? Então, isso aí a gente fala porque é algo corriqueiro que pode acontecer no dia a dia. Então, antes de adquirir a luva, você faça o teste no aspersor para ver se ela é compatível. E aí, dentro da nessa mesma linha do AQ22, nós temos o que é círculo parcial, tá? Esse PC quer dizer Partial Circle. É um aspersor também, é semelhante, né, ao AQ22, só que eu consigo regular o arco, pode ser de zero, tá? Né? Zero maneira de falar, né? Pode ser de 5 graus, 10 graus de abertura até 360 graus. E ele é um bocal único, ele não tem um bocal auxiliar, como tem o AQ22, círculo cheio. Então, ele terá somente um bocal, que é o bocal onde a água faz com que o batente gire. Você, sacando esta, aqui, não sei se vocês conseguem ver bem, tem uma espécie de uma trava. Jogando essa trava para cima, ele torna-se círculo total. Baixando essa trava, ele tem aqui 2 fins de curso para a regulagem do arco que eu desejar para ele trabalhar. Então, ele é bastante versátil. Vazões que vão aqui de 408 até 780, 850 litros por hora. Conexão também de meia polegada, tá? Vocês também têm que observar a mesma funcionalidade em relação a luvas que vai ser colocado aqui de meia polegada, ou pode ser uma luva redução também, para ver se não vai travá-lo. O ângulo dele é de 24 graus da trajetória e ele é muito utilizado aonde?
principalmente onde tem cercas, final de redes, que eu não quero molhar talvez o vizinho, que eu não quero molhar alguma construção. Então, ele é indicado nesse tipo de situação. Ou fazer um abafamento de poeira também numa estrada, tá? Então, que aí ele vai jogar só no arco desejado, tá? Quer queira, eu quero fazer uns 180 graus, eu consigo. Eu quero fazer um 90 graus, um 270. E isso também, eu quero que ele gire completo, não tem problema. Você levanta a trava aqui, ele vai girar os 360 graus. E por último, é um lançamento que a gente fez final do ano passado, começo desse ano. É um aspersor também de impacto, o AQ46, que é um aspersor de maior volume e maior tamanho em relação ao AQ22. Ele é conexão 3 quartos rosca macho, enquanto o AQ22 era meia polegada macho. As partes metálicas também, né? A mola e o eixo também são em aço inox. Pressão de 2 até 4 bar. E espaçamentos até 16 metros com os de alta vazão, pessoal. Aqui, ó. O de 5,5 por 3 com vazões de próximo aí, seus 2.400, 2.500 litros. Aí sim, eu posso chegar até 16 por 16. Se não, a recomendação nossa é trabalhar é, até 12 por 12, tá? Pessoal pede da 15 por 15, olha, é, tem que trabalhar com uma vazão maior um pouco na faixa dos seus 1.600 a 2.000 litros, esses dois bocais. Ver se no local não tem muito vento, tá? Aí sim pode chegar até os 15 por 15. Mas, via de regra, seria 12 por 12 ou 12 por 15. O ângulo de trajetória dele é 23 graus, é um grau menor do que em relação ao AQ22, e a conexão é em 3 quartos de polegada, rosca macho. Também observar se a luva de adaptação aqui não vai correr o risco de travar o nosso eixo. E essa linha do AQ46, nós temos também o círculo parcial, onde dá para regular o arco que nós desejamos, que ele vai de 0 a 360 graus. É o mesmo padrão do AQ22. Levanta, estenta e paro, ele fica 360. Com ele baixado, ele vai encontrar os fins de curso que a gente regula o ângulo do arco que você desejar. Ele é adequado para irrigação de hortaliças, né? Folhosas, viveiros, flores, principalmente como a Q22, para final de redes, laterais, onde tem cercas, onde você deseja que a irrigação seja localizada dentro daquele circuito, daquele parâmetro que você quer, tá? Aqui estão os dois bocais disponíveis. Temos de 1.400 a 1.600 litros hora. Também é bocal único, tá, pessoal? Não é bocal duplo, tá? Então, não é muito interessante fazer muito distante um do outro, tá? Porque o raio curto dele vai ser feito mais através do batente. Não vai ser do bocal auxiliar que vai jogar mais próximo. Então, a gente tem que ter um pouco de atenção nesse sentido. Mas a gente tem que ver que como ele é só para trabalhar com em finais, né, ou em laterais,
Eu tenho que jogar normalmente esse alcançando na cabeça do outro necessariamente, para eu conseguir ter uniformidade. Então, pessoal, seria a minha apresentação, seria basicamente isso. Queria ver se vocês têm perguntas. Por favor, fiquem à vontade.